Kleber Martins, Vidalba, Fabrício e Cássio. Estão o terror da defesa do campeonato. Acertou tudo ali. Quando precisou do Cássio, foi lá, fez defesas importantes. Esse é o Cruzeiro, gente. Júnior Camus, uma partida boa. Uma partida, eu diria, excelente. Né? Os jogadores que entraram deram conta do recado. O técnico pôde colocar o Gabigol 90 minutos. Bolacci entrou, Eduardo jogou 90 minutos. Muito bom, muito bom. E o Debrando Pereira, seremos campeões, amigo. O que eu estou gostando no Jardim, escalando a base. Quanto tempo não vemos? Colocou o garoto lateral esquerdo. 16 anos, hein? É isso aí. Quando você entra num time encaixado, tudo funciona. Entrar num time encaixado, tudo funciona. Eva Aparecida, boa noite aí sim. Matheus Pereira só joga no jogo pequeno. Discordo de você, jogou muito no Clássico. E tem jogado muito bem. Não pega no pé do Matheus Pereira. Quando ele precisou ser criticado, nós criticamos. Agora ele está jogando muita bola. Wellington Soares, boa noite, assim, estamos classificados. Aqui é o Wellington Macaúbas, de La Sança, Minas Gerais, está sempre com a gente também. Beleza, obrigado pelo carinho. Estou vendo lá, o Botafogo vai jogar com o capital estádio vazio. Ele está guardando dinheiro para o Brasileirão, para a Libertadores, no caso do Botafogo. Renivan Souza, boa noite. Deus abençoe você, família, você também. Quando vir em Belo Horizonte, vamos comer um requeijão do Barra no Mercado Central. Cruzeiro está deixando a gente sonhar. Abraço, amigo. Vamos sim, o Mercado Central é nosso. Uma qualidade maravilhosa. Samuel Viníssimo, Cruzeiro rumo ao hepta. Vamos que vamos, e tá bombando e tá legal. Se inscreva no canal, senta o dedo no like. Joselito Ferreira e o cabuloso rumo ao título. Vamos que vamos, Chino Azul. Ô, gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu vou lá fazer uma matéria. A Toca 3 a Toca 2 está ficando maravilhosa. A melhor concentração do Brasil disparada, mais moderna. Né? Eu estou doido para ir lá, para fazer um programa ao vivo de lá, mostrando as novas instalações da Toca da Raposa 2. Dizem que está um espetáculo. Um espetáculo. Coisa boa, né, gente? Time gigante é isso. E o CT vai se chamar CT Pedro Lourenço, né? A Toca 2. Maravilha, merece. Pedro merece todas as homenagens por tudo que fez. Quando não era dono, hein? Fez tudo e salvou o Cruzeiro. Todo mundo sabe a história. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, Pedro Júnior, Pelaipe. Parabéns para vocês aí. Paulo Silva, boa noite, esse cabuloso mal ganhador. Copa do Brasil voltou. Calma. Tem muito jogo. 8 jogos para ser campeão. 2 nas oitavas, 2 nas quartas, 2 na semi e 2 na final. Elias Cândido de Freitas, toque de bola do cabuloso está diferenciado. Ninguém rifa a bola. Outra coisa, acabou com aquela palhaçada. Toca no goleiro, toca no lateral, volta no zagueiro, volta no lateral. Acabou. Com o Leonardo Jardim não tem isso não. O dinizismo já acabou no Cruzeiro há muito tempo. O Cruzeiro amassou, Dudu. Amassou com tranquilidade, né, Dudu? Jogando ali tranquilo, sem correr. Correu alguns riscos, porque faz parte quando um time é ofensivo. Sempre tem um problema ou outro ali. Mas o time está muito certinho. Geldo Melo, boa noite. Esse quer o Cruzeiro Atlético e com o jogo final na Arena, JBL. Vamos descontar na casa deles. Grande abraço, Deus abençoe. Beleza, Geldo. Quem sabe o sorteio da Atlético e Cruzeiro aí? Pode cair qualquer coisa, gente. Né? Sorteio das oitavas, eu acho que funciona assim. Rian Tosta, 2-0 Palmeiras, e eu rezando pro Palmeiras perder. Deixa o Palmeiras para lá, vamos pensar no cabuloso que meteu 5-0 no agregado. Alex Gonçalves, boa noite. Atura ou surta? Vocês gostam da frase do Jair? Surta, né? Vocês gostam, né? Vai ter que aturar ou surtar. O cabuloso voltou em grande estilo. Davidson Teixeira, 0, aqui de São José dos Campos. E 8 jogos sem perder. Olha que coisa linda, gente. Né? Vai ganhando confiança. Os adversários vão, peraí, vou encarar o Cruzeiro. A coisa mudou. É por aí, galera. GBCL, já sim, os outros times estão vendo a diferença do Cruzeiro, estão com receio. É o que eu acabei de falar. O time entra em campo, fala, peraí, pô, o Cruzeiro ganhou do Flamengo, o Cruzeiro ganhou do Vasco, o Cruzeiro está jogando muito. Opa, vamos respeitar. Mudou, o respeito voltou, amigo. O respeito voltou. Adilson Assis, já sim, um abraço. Com o futebol que o Kaique está jogando, não tenho saudade nenhuma daquele traíra. Está falando do Marlon. Não precisa chamar o cara de traíra. Já foi pro Grêmio, tá na reserva lá, não tá nem jogando. O Jardim, cara, ele tem um método de trabalho que envolve o que ele fala, o que ele faz. Ele faz o que ele fala. Ele fala aquilo que ele faz. E dificilmente ele entra em contradição. Ou, até hoje, eu não percebi ainda uma contradição no que ele faz e no que ele fala. Inclusive, essa semana alguém falou, mas ele faz isso e fala aquilo. Eu falei, não. Isso aí não, ele não fala isso aí e faz outra coisa, não. Então, tudo que ele faz é muito padronizado. Ele repete. Cara, ele não sai daquela forma de trabalhar. E a gente fala muito disso na coerência que ele tem e na honestidade que ele tem.
quem acompanha a gente sabe que eu posto vídeos assim nas redes sociais da Cruzeiro Esporte, falando da coerência que ele tem com esse elenco, do respeito que ele tem dos atletas, da honestidade que ele tem de estabelecer o critério e uma forma de trabalhar. E isso serve para todo mundo, né? Independente da carreira, do salário, do momento, se é novo, se é experiente, né? Serve para todo mundo. Então, dentro da análise, ele falou o seguinte: primeiro tempo, tivemos muitos duelos e no segundo tempo, a nossa qualidade sobressaiu. Ou seja, no primeiro tempo, devido ao gramado ruim, devido ao ímpeto do Vila Nova, poxa, eu tenho 90 minutos, eu preciso correr atrás dessa classificação. O Vila Nova gerou um pouco de problema para o Cruzeiro e muitos duelos, né, no qual o Cruzeiro perdeu, e isso muito por causa da instabilidade, né, que inclusive ele respondeu isso, uma das respostas finais dele, que ele falou que hoje, com a entrada do Matheus Pereira, e a gente sempre fala isso, gera um desequilíbrio. Você ganha mais qualidade, mas você perde. Ele falou assim, hoje nós jogamos no 4-3-3, perdemos um pouco na pressão, porque a marcação, gente, não é responsabilidade só da linha de 4. Os 2 zagueiros, 2 volantes. Os 2 zagueiros e os 2 laterais. Ou a linha de 6, os 2 volantes, os 2 zagueiros, os 2 laterais. A marcação é com eles. Não, a marcação ela começa lá na frente com o Caio Jorge pressionando o goleiro e pressionando o zagueiro. A marcação ela é coletiva. Então, com a entrada de Gabigol e mantendo ele o Matheus Pereira e o Caio Jorge, perde sim na pressão. O time ele ganha em qualidade, mas perde na pressão. E aonde essa jogada, aonde isso vai gerar consequência? Lá atrás, nós vimos um Vila Nova incomodando o Cruzeiro, achando mais espaço, justamente por causa disso. Então ele fala que no primeiro tempo tivemos isso, mas no segundo tempo, a qualidade. Porque aí ele colocou o Lucas Silva, melhorou a saída de bola, ele colocou um Bolaci, aí potencializou o jogo do Matheus Pereira. Uma outra resposta interessante é quando ele fala do Eduardo, cara. E ele fala da seguinte maneira. Primeiro, na última resposta sobre o Eduardo, ele fala que o Eduardo, junto com o Matheus Pereira, eram os únicos 2 jogadores do elenco do Cruzeiro que ele conhecia. Porque o Eduardo jogou lá em Portugal, jogou também lá dos Emirados. Então ele conhecia o Eduardo, conhecia o extracampo dele, porque ele falou sobre o profissionalismo, falou que é um cara que onde passou foi campeão. E isso, gente, é um perfil, tá? Que ele dá 200%. Né? O cara que é campeão, ele é campeão. Ele não aceita perder, ele não aceita ser derrotado, ele não faz corpo mole, ele é campeão e ele sabe o caminho de ser campeão. Então, quando ele chegou aqui, ele falou, cara, eu conheço o Eduardo, eu sei que é só uma questão física aqui, mas ele vai ser importante. Aí eu vou na primeira resposta que ele fala do Eduardo. O Eduardo é importante dentro da estrutura de equipe. Você entende que não dá para ter 11? Você tem que ter mais de 11, porque em algum jogo ou outro... Hoje o Cruzeiro, gente, ele precisa ter ali 14, 15 jogadores. Tem que ter. Não dá para ter 11. Então um jogo vai jogar 11 aqui, no outro eu vou pegar 4, 5, vou colocar aqui. E ele falou isso, cara. Nós não podemos trocar 2 ou 4 jogadores e perder o nosso DNA. Que essa estrutura de jogo, essa forma de jogar que o Cruzeiro tem, né? A competitividade, a atitude. Ele fala sobre atitude. Então, não são 11 jogadores, todos os jogadores têm que aproveitar. E ele falou que hoje, os que entraram, aproveitaram a sua oportunidade. Mostraram, o Eduardo mostrou, o Bolaci mostrou, o Jonathan, que é um jogador que vinha de uma instabilidade muito grande, aproveitou e fez um gol. Então, ele ficou feliz. E para finalizar, aí é um outro comentário, são 8 jogos sem perder o Cruzeiro. São 6 vitórias e 2 empates. Mas o mais importante... Cara, gente, se tinha uma coisa que me incomodava no Cruzeiro, era a tomação de gol. O Cruzeiro, nos 8 jogos, são 5 jogos sem ser vazado. Cruzeiro, mais um jogo sem ser vazado. Consistência defensiva. Consistência defensiva. E eu sempre falo isso. Um time se constrói da defesa, você organiza a defesa. Olha como o Cássio está muito mais seguro. Gente, hoje o Cássio está passando segurança, tranquilidade. A bola vai no Cássio. Cara, ele vai pegar.
Há 2, 3 meses atrás, tô falando que você é sério, a bola ele não quer ficar assim, cara, vai dar ruim. Porque eu não sentia segurança no Cássio. E isso é interno, gente. É mental. E o cara, ele manifesta isso dentro do campo. Então o Cássio tá seguro, a linha de zagueiro seguro, a volância segura. E aos poucos ele vai organizando ali o meio e o Cruzeiro vai se tornando um time mais produtivo, com mais soluções. Vem a janela de julho, o Cruzeiro vai atrás aí de um atacante de beirada. Vai. Porque é uma deficiência que o Cruzeiro tem, porque o Cruzeiro precisa produzir mais, né? Até mesmo para desafogar também o Matheus Pereira, que olha para você ver hoje, quando ele teve que ajudar a marcar o lateral, cara, ele fica um pouco menos produtivo, porque ele tem que ajudar a marcar mais. Entrou o Lucas Silva, opa, eu vou fazer aqui, faço a dobradinha. O jogo do Matheus Pereira cresceu, evoluiu, né? Então, são 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 5 jogos sem ser vazado, equilíbrio tático, equilíbrio emocional e domingo. O Cruzeiro tá nas oitavas da Copa do Brasil. Na noite dessa quinta, a Raposa atropelou o Vila Nova por 3-0 no Serra Dourada, em Goiânia. Com a vitória por 2-0 no jogo de ida, o time mineiro precisava só administrar, mas não, foi pra cima e dominou o Tigrão. Mesmo com o Vila tentando pressionar no início, os erros de passe dificultaram e o Cruzeiro cirúrgico matou o confronto com autoridade. Agora é pensar no Fortaleza, domingo pelo Brasileirão. E o Vila volta as atenções para a Série B e enfrentará o Cuiabá. E aí, gostou do vídeo? Se sim, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades sobre a Raposa. E deixa sua opinião nos comentários sobre o jogo de ontem. Tamo junto.